Boa noite a todos os irmãos aqui da Igreja Batista do Jardim Paulista que estão online. Boa noite a todos também que não são membros daqui do Paulista, mas que estão conosco online, participando agora da instrução da palavra ao vivo. E também boa noite para aqueles que vão ver depois também, né? Boa noite ou bom dia, boa tarde, não sei em que horário vai ser visto, mas a gente espera que você veja essa mensagem. E antes de mais nada, deixa eu aqui dar os parabéns aí para todas as esposas de pastor batista, porque hoje, segundo o nosso calendário batista, é o dia da esposa de pastor, ou das esposas de pastor. Então, parabéns a todas as esposas. E também, amanhã nós não vamos ter transmissão ao vivo. Eu já aproveito para parabenizar a todas as mulheres do Brasil, do mundo, que é o Dia Internacional, né? Será o Dia Internacional da Mulher. Tá bem? E rapidamente quero dar as informações de como vocês que acompanharam nos grupos da igreja viram a respeito de como nós, nessa semana, na quinta-feira, nós decidimos suspender as atividades, né, presenciais da igreja, todas elas. Teríamos um encontro no sábado dos jovens, já cancelamos também, por conta do pico, né, da enfermidade Covid-19, e também pelas novas regulamentações do governo, ainda que nos permitam reunir, mas de 30%, proibição de encontros ou de ensaios de coro também está proibido. E não somente por isso, né, mas por uma questão de prudência, testemunho e responsabilidade, nós decidimos que nesse mês de março nós não vamos ter atividades presenciais. Ao final do mês nós vamos reunir novamente com a diretoria, ver como é que está o pico do Covid-19, da enfermidade, como é que está na nossa cidade, no São Paulo, né? Brasil está um caos, né? Estamos no maior pico de todos os tempos, até maior do que quando nós paramos da primeira vez. Então, por isso nós decidimos parar com as atividades presenciais, a princípio, para o mês de março agora. Bom, nós estamos tratando hoje do segundo episódio da série A Mão Invisível de Deus. Segundo episódio. Este episódio nós estamos falando sobre o tema A Mão Invisível de Deus por conta de ser no livro de Esther, esse livro histórico do Velho Testamento, e que trata a respeito da história do povo de Deus, do povo judeu, exilado, que foi para a Babilônia, mas agora já na gestão persa. O rei da época é o rei Xerxes I, ou então Assuero, como é conhecido. E a razão de nós colocarmos esse tema na série, A Mão Invisível de Deus, é a curiosidade, o fato de que não há menção do nome de Deus. Não há menção do nome de Deus no livro de Esther. Não há menção de qualquer feito de Deus no livro de Esther. Por isso nós colocamos este tema, né? Isso não quer dizer, evidentemente, que Deus não esteja agindo. Muito pelo contrário, já falamos disso no primeiro episódio. E demos lá também toda uma introdução, situando a época, no tempo, no espaço e tudo mais. Se você quiser ver, você pode acessar o nosso canal do YouTube, Facebook, né, com o endereço IBJ Paulista, e você pode assistir o primeiro episódio. E embora Deus não seja mencionado em nenhum feito de Deus, a gente sabe que Deus aqui está agindo. E por quê? Porque Deus tem um propósito, a gente reconhece isso na história, se você ler o livro todo, específico, e o propósito é de dar um grande livramento ao seu povo que estava vivendo ali na Pérsia, né, sob o império de Assuero. Então, hoje nós vamos falar sobre o segundo episódio, nesse mesmo tema, A Mão Invisível de Deus. E eu quero convidar você para ler a palavra de Deus comigo no capítulo 2 de Esther. Abra sua Bíblia, no capítulo 2 do livro de Esther, e vamos ler a palavra. Eu estou aqui já com a minha Bíblia aberta. Se você que está em casa quiser reunir tua família, após a leitura nós vamos orar juntos. A gente aproveita e já ora pelo nosso país, pelo Brasil e pelo mundo. Vamos ler. Esther 2 diz assim: algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero Xerxes, ou Assuero, né,
ou Xerxes, havia passado, ele se lembrou de Vasti e de tudo que havia ocorrido, inclusive do que ele próprio havia decretado a respeito dela e de sua punição. Então, os conselheiros do rei sugeriram que ele procurasse, ou que se procurasse, em todo o reino, belas jovens virgens para o rei. E que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias do reino, com a missão de trazerem todas as lindas moças do harém, da cidadela de Suzã, ali. Permaneceriam sob a tutela de Hegai, oficial responsável pelo harém, a casa das mulheres, onde deveriam receber um tratamento completo de beleza. A moça que mais agradasse os olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia o lugar que fora de Vasti. Essa proposta muito agradou o rei e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Ou seja, virou rei, virou lei, como a gente sabe, um lema dos persas era que uma lei persa não poderia ser revogada. Então, entre mentes, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai ou Mardoqueu, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, vivia na cidadela de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre todos os que foram presos conduzidos ao cativeiro, juntamente com Jeconias, ou Joaquim, que é rei de Judá. Era rei de Judá na época mencionada aqui. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Versículo 7. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Hadassa, também conhecida como Esther em persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Esther era uma moça muito bonita, atraente, e Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais e a tratava com todo carinho como filha. Assim que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Suzã e confiadas a Hegai. Esther também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Hegai, responsável pela casa das mulheres. E Esther agradou sobremaneira do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la. E logo mandou que se providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei, que passaram a servi-la. Então, Assuero transferiu Esther com suas servas para o melhor aposento do harém. Contudo, Esther não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu a havia proibido de falar sobre isso. Todos os dias, Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres, o harém, para saber notícias de Esther, se ela estava bem e tudo quanto lhe acontecia. Verso 12. E chegando o momento de cada moça vir se apresentar diante do rei Assuero, depois de tratada de acordo com todas as prescrições de boa alimentação e embelezamento para as mulheres do harém, cuja duração média era de 10 meses, 6 meses com óleos, mirras e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então, a moça era encaminhada à presença de Assuero e recebia tudo o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Ao pôr do sol, a moça era conduzida, ou seja, à tarde, era conduzida ao palácio e de manhã retornava para a outra ala do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial do rei, responsável pela proteção e supervisão das concubinas. Ou seja, ela já ia para uma outra casa para fazer parte do harém, mesmo que não fosse escolhida. E a moça não voltava mais ao rei, a não ser que se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou, portanto, a vez de Hadassa, ou de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Esther
causava boa impressão, logo à primeira vista, a todos a quem apresentada. Então ela foi encaminhada à presença do rei Assuero, à residência real, no 10º mês, o mês de Tivete, entre dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. E o rei se apaixonou. Algumas traduções dizem que ele amou Esther mais do que todas as outras mulheres do harém, e ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Nós vamos parar aqui no versículo 17, esse versículo 18 em diante aqui, até o término do capítulo, que vai até o versículo 23, nós vamos ler numa outra ocasião para tratarmos de um assunto específico nesse trechinho aqui. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus a graça dele. Aproveito aqui para pedir à Igreja Batista de Jardim Paulista, a todos vocês que estão online conosco, a todos que estão nos assistindo, para orarem pelo pastor Carlos Sanches. Pastor Carlos Sanches Moretti é pastor da Igreja Batista Unida, ali perto em Vila Barros, e ele e sua esposa está internado, já foi conduzido à UTI. A última informação que tivemos é de que ele está entubado, oração baixa, e precisa muito das nossas orações. Vamos orar por ele, e nesse momento te convido para orar pela palavra do Senhor que foi lida, e pelos enfermos que você conhece, pessoas que estão precisando de oração. Vamos orar juntos. Pai eterno, Deus bondoso, Deus de amor, Deus de misericórdia, nesta hora nós nos dirigimos ao Senhor em oração e lhe pedimos, Pai do céu, que a tua boa mão esteja conosco, que a tua boa mão continue conduzindo a nossa nação, Brasil e o mundo, que a tua boa mão continue cuidando, a Deus, de cada um de nós. Especialmente quero lhe apresentar a vida do pastor Moretti, que se encontra enfermo com Covid-19. E, ó Deus, nossa esperança, nossa fé, o nosso pedido é que o Senhor o cure, que o Senhor o tire de lá, sendo pelos remédios, ou mesmo de uma forma sobrenatural. Sabemos que, havendo um propósito do Senhor, tudo é possível para o que crê. E apresentamos de modo geral todos os enfermos também de nossa igreja, pessoas que agora estão orando conosco, somando em oração, falando com o Senhor em nome de Jesus, e pedindo a Deus, queridos, pessoas conhecidas, por problemas não somente com relação a esta enfermidade, mas tantos outros problemas e dificuldades que passam neste momento. Problemas com dificuldade com o emprego, muitas pessoas nessa época foram despedidas de seus empregos e se encontram desempregadas. Oramos para aqueles que estão desempregados, que o Senhor os abençoe, traga cuidado, traga sustento. Pai querido, oramos enfim para que a tua palavra que foi lida, ó Deus, sejamos por ela na explanação, iluminados pelo Senhor, e que nós tenhamos bom aprendizado da tua palavra, que isso seja bom, abençoador para nossas vidas, e que não apenas tenhamos um aprendizado para conhecimento, mas para colocar em prática. E para isso, Senhor, nós precisamos do Santo Espírito em nós. Precisamos da força do Senhor agindo em nós, pelo poder da pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nós lhe pedimos em nome de Jesus, neste momento. Amém e amém. Então, irmãos, queridos amigos, nós estamos aqui, como eu falei no segundo episódio da série, o capítulo 1, nós falamos um pouco a respeito do rei Assuero e da Vasti, da rainha Vasti, não é? Aquele capítulo trata mais sobre esses dois personagens principais, né, protagonistas. Depois vai falar de outros dois também importantes, que são Mardoqueu, que nós lemos aqui no capítulo 2, e sua prima, alguns a chamam de sobrinha, Esther, e tem ainda um outro personagem que também é protagonista de toda a história, boa parte dela, que é Ramã. Ramã era um segundo homem do rei, era uma espécie de primeiro-ministro do rei Assuero. E no finalzinho do capítulo 1, ele termina dizendo que por conta daquelas festividades que aconteceram, o rei deu 3 festas, uma festa que durou 6 meses, depois uma festa que durou 7 dias, e simultaneamente as mulheres também, a rainha Vasti dava uma festa
as mulheres, e que no 7º dia, né, diz a Bíblia, o rei já alegre pelo vinho, depois de ter mostrado todas as belezas do seu palácio, de tudo que ele possuía, ele também decidiu mostrar a beleza, a formosura da sua esposa, da rainha Vasti, ao que ela se recusou, né? Não sabemos qual seria a forma que ele gostaria que ela estivesse para ser exposta ali, diante dos seus amigos que já estavam bêbados, e ele também já estava bêbado, cheio de vinho, mas ela se recusou. E por isso acendeu a ira do rei, e ficou-se decidido por conselho, né, dos conselheiros do rei, de que outra mulher fosse escolhida para ser rainha, que fosse melhor do que Vasti, para ocupar o seu lugar. Aliás, no domingo que eu preguei o primeiro episódio, eu falei o nome de Vasti uma vez só, depois eu troquei por Esther o tempo inteiro, né? Mas era Vasti. E aí então, no capítulo 2, a gente vê como é que desenrolou essa situação, né? Como é que aconteceu essa questão de como é que eles iriam então fazer isso, como é que eles iriam colocar em prática, como que seria o processo para escolher a nova rainha, né? Então nós vamos tirar daqui do nosso texto do capítulo 2, 3 verdades. Nós vamos encontrar 3 verdades no texto. A primeira verdade que a gente vai encontrar do capítulo 2, do versículo 1 até o 4, é que a mão invisível de Deus age na vontade do homem. Anota aí no seu coração, anota aí, ou no seu celular. Eu gosto de anotar, por isso que eu recomendo anotar, né? Mão invisível de Deus agindo na vontade do homem. E do capítulo 1, do capítulo 2, do versículo 1 ao 4, a gente vê então esse processo, e nesse processo a gente pode perceber essa ação de Deus aqui, ainda que seja de forma invisível, silenciosa, não perceptível, mas a gente vai ver isso. Então, como que foi o processo? Os conselheiros, começa o capítulo 2 dizendo que depois daqueles dias, ou seja, daquele dia de festa, passado algum tempo, o rei já não estava mais irado com a rainha Esther, se lembrou do que ele havia dito, quem sabe até arrependido, mas, como eu disse na leitura, uma lei persa não poderia ser revogada, era um lema dos persas. E aí então os seus conselheiros recomendaram que o rei enviasse os seus oficiais, os seus emissários, os seus comissários, a todas as províncias do Império Persa. Ou seja, 127 províncias da Índia, até um outro lugar agora que eu me esqueci, né? Foi da Índia até onde mesmo? Não me lembro. Daqui a pouco eu vou lembrar. Eu sei que era uma grande extensão territorial com muitas províncias, países que estavam sob o domínio dos persas do Império. Mas eram 127 países, né? Da Índia à Etiópia, né? Da Índia à Etiópia, uma grande extensão, 127 províncias. Foi mandado, né, esses comandantes para essas 127 províncias para trazerem meninas, né? Evidentemente que jovens, virgens, que fossem bonitas e que fossem obedientes. Obedientes aí com muitas aspas, porque a obediência aí seria subserviente mesmo, estar à disposição do rei, aos caprichos do rei, para não ser como Vasti, que se recusou a ser exposta, né, ridicularizada, quem sabe, na frente dos amigos do rei ali. Mas então foi assim que eles iniciaram o processo. E esse processo foi colocado em prática, eles foram buscar essas meninas, e elas foram trazidas por custódia, para ficar sob a custódia de Hegai, que era o guarda da casa das mulheres, do harém do rei, e elas ficariam sob os cuidados dele. Elas não tinham opção de não vir, não era assim um concurso de beleza, onde elas iam se inscrever, algo assim, não. Elas eram trazidas e ponto. Era lei, era determinação do rei, foi selado pelo harém do rei, virou lei, é irrevogável, tem que ser cumprido. E dentre essas moças também foi trazida a Esther. E aí então, elas passariam ali por um período tratamento de beleza e alimentação por 12 meses. E depois desses 12 meses, elas começariam a ser levadas ao palácio interno do rei. E elas passariam ali, elas entrariam à tarde de um dia e sairiam no outro dia de manhã, e dali já eram levadas para a casa ao lado, que era a casa das
concubinas, ou seja, essas meninas não retornavam para suas casas. Estas meninas, não é que elas iriam participar do concurso e seriam experimentadas pelo rei, digo isso porque o texto, né, é muito claro, né? Você percebe que elas eram levadas à tarde de um dia, passavam a noite com o rei, e se o rei não escolhesse, ela lá para a casa já das concubinas, que ficava lá sob os cuidados de Sagaz, era um outro camarada lá que cuidava. Então, evidentemente que elas não ficavam ali com o rei, né? Então, era dessa maneira. E depois elas não retornavam para suas casas. Tudo bem, elas iam ter uma vida lá confortável, mas estavam e ali iriam ficar pelo resto de suas vidas. E onde é que a gente nesse modelo de governo do rei, apesar de todo autoritarismo do rei, de um governo totalitário, amoral, que não respeitava nenhuma regra, e apenas o que o rei falasse estava a lei e tinha que ser cumprido? Como é que a gente vê aqui essa mão de Deus agindo de forma invisível? Como é que a gente pode ver a mão de Deus agindo aqui? Bom, em primeiro lugar, né? Não está escrito no texto que Deus está agindo, mas a gente já disse que quando Deus tem um propósito específico, e neste caso, desse povo aqui, dessa época aqui, Deus tinha um propósito específico aqui, que era dar um livramento ao seu povo, nós vamos ver isso lá mais para frente. Então, quando Deus tem um propósito específico, Deus age sim na vontade do homem, não apenas na vontade do homem, Deus vai agir pelos acontecimentos naturais, os detalhes que nós podemos achar os mais insignificantes, para fazer cumprir os seus propósitos, para abençoar o seu povo, para cuidar do seu povo, para livrar o seu povo e, sobretudo, para a sua glória. Deus vai fazer isso. Então, como não está no texto, eu vou emprestar um versículo aqui que se encontra no livro de Provérbios para dar base a esse que eu estou usando. Ou seja, Deus age na vontade do homem quando ele tem um propósito específico para se cumprir. Provérbios 21:1 diz assim: como os ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Então o Senhor é soberano sobre os corações de todos os homens e até mesmo dos corações dos reis, né? Então, para o Senhor, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a corredeira de um rio, né? A correnteza de um rio. Então, assim como o rio, a correnteza só vai fluir pela geografia do terreno, é tão simples assim para Deus também mudar o coração de quem quer que seja, para que ele cumpra com seus propósitos. Isso, então, é fato. Provérbios 21:1. Assim como o rio no seu leito, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Para onde quer, Deus o inclina para fazer a vontade dele, né? Então, se eu acreditar que Assuero, que usou do seu poder, né, de rei, para mandar buscar virgens de todas as províncias, para que ele escolhesse uma nova rainha, depois que Vasti foi deposta da sua coroa, por si próprio apenas, nessa situação aqui, e se eu acreditar que o rei, apenas naquilo que ele gostava, ou na própria beleza de Esther, uma mulher bonita, jovem, simpática, atraente, educada, obediente, então eu estaria aí relativizando a vontade de Deus. Então, à luz do que nós acabamos de ler em Provérbios, capítulo 21, verso 1, e sabendo que aqui Deus tinha um propósito específico, eu prefiro relativizar a vontade do homem, né, de quem quer que seja, e essa soberana vontade que os propósitos sejam cumpridos. E se ele tiver que mover céus e terras para que a vontade dele seja cumprida, ele fará também. Mas, de uma maneira e o porquê nós não sabemos, Deus decidiu não agir aqui nesse livro, ou nessa história desse povo, nessa época. Algo miraculoso, como a gente já citou, a exemplo do Êxodo, que ele usou uma nuvem durante o dia para conduzir uma coluna de fogo durante o Mar Vermelho. Jesus, para proteger e livrar os seus discípulos numa noite perigosa, numa travessia do mar, ele andou sobre as águas, repreendeu o vento, disse para o mar se aquietar. Deus decidiu que ele não queria fazer assim,
né? E de uma forma silente e invisível, mas Deus está agindo através dos acontecimentos naturais, está agindo, usando, mudando o coração de pessoas para que a vontade dele, do Pai, fosse feita para a glória e honra do nome dele. Então essa é a primeira verdade que a gente encontra no texto dos versículos 1 até o 4, quando a gente aprende aqui que foi o processo da escolha das mulheres, um processo do período de um ano que elas passaram ali, e depois de como cada uma delas iam sendo experimentadas para que o rei efetivamente escolhesse a rainha Esther. E o rei se agradou de Esther, disse o versículo 17, nós lemos, né? Mais do que todas as outras, se apaixonou por ela, amou Esther mais do que todas as outras meninas, e ele então a coroou, ela tomou posse no lugar de Vasti, e ele deu uma grande festa, deu um grande banquete depois. Na verdade, que a gente aprende aqui desse texto, está do versículo 5 até o 7, que é a respeito da desobediência, suas consequências e a sua extensão. O pecado da desobediência, nós vamos aprender aqui do versículo 7, do versículo 5 até o 7. O pecado da desobediência, as suas consequências e a extensão, seu alcance. Um pecado de desobediência ao Senhor pode fazer. Então a gente lê aqui do versículo 5 ao 7 o seguinte: entre mentes, nesta época, certo judeu da tribo de Benjamim, bom, primeiro, informação sobre Mardoqueu, ele era da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu, ou filho de Ben-Jair, né? Filho de Jair, perdão, ele era Ben-Jair, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Is. Então, olha, Mardoqueu era alguém da família real. Observar depois, você vai ver que Quis era pai, né, do primeiro rei que Israel teve, que foi o rei. Então, família real da tribo de Benjamim, etc. e tal. E aí diz assim, Quis vivia na cidade de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém, Quis não, né? Ele era filho de Jair e havia sido levado, quem havia sido levado? O pai de Mardoqueu, a família de Mardoqueu. Havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre todos os que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Jeconias, ou seja, Joaquim, que é o outro nome dele, rei de Judá. Então veja, essa questão aqui, nós estamos aqui na história, no tempo, nós estamos aqui há 50 anos, depois que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, já havia sido vencido pelos medos e persas, e Dario, em 538, baixou um decreto para que os judeus pudessem voltar, aqueles que quisessem, para Jerusalém. Aqui nós estamos falando em mais ou menos 600 a.C., quando aconteceu essa leva de judeus juntamente com o rei, juntamente com a sua família, sua mãe, os príncipes, o seu exército. Diz lá, né, se você ler 2 de Reis, capítulo 24, dos versículos de número 8 em diante, você vai ver lá que esse Joaquim, que era filho de um outro Joaquim, fez o que era mal aos olhos, e por isso então o povo de Deus estava desobediente, o povo de Deus não queria saber de Deus, estavam adorando outros deuses, e foi por isso que, para disciplinar o seu povo, usou o profeta, mesmo antes que eles estariam 70 anos cativos, exilados na Babilônia. De fato aconteceu, depois de 70 anos eles seriam de volta, eles voltariam para Jerusalém. Agora veja que interessante, que Mardoqueu, o texto não diz, pode ser que ele tenha vindo para a Babilônia bem pequeno, é provável que ele já estivesse vivo por causa do nome dele, Mardoqueu, né? Que vem do que era um dos deuses da Babilônia. Se já tivesse também sido transportado com a família, com seu pai Jair, para a Babilônia. Nós temos essa informação aqui. E também temos a informação de que ele adotou Esther como sua espécie de filha, ele era primo dela, nesse texto que eu leio, ele é chamado de primo dela,
os textos que ele achava. Então, um tio pai, de um primo pai, um tio pai cuidador, um primo cuidador de Esther, a trouxe para a casa dele, Fortaleza de Suzã, quando os seus pais morreram e cuidava dela como se fosse sua filha. Né? O que a gente aprende a respeito do pecado da desobediência aqui nesse texto, os versículos 5 ao 7, das suas consequências e de seu alcance. Então, se a gente olha aí para o texto e para o contexto histórico da situação, bom, qual foi a causa do povo de Deus estar na Babilônia e por que agora os filhos dos judeus, os netos dos judeus, iriam passar ali por 70 anos? A culpa era de seus pais, os seus antepassados, que desobedeceram a palavra de Deus, desobedeceram ao Senhor, viraram as costas para Deus e Deus os disciplinou. Então o pecado da desobediência dos ancestrais de Mardoqueu e de Hadassah, de Esther, trouxe consequências para eles, trouxe consequências aos seus filhos, trouxe consequências à sua gente, à sua prole, e talvez de entes queridos que eles nem conhecessem. Percebe como que o pecado da desobediência, ele traz consequências e ele se expande. Mas veja, não somente isso, porque, como eu havia dito, em 538, o rei Ciro, rei da Pérsia, tinha baixado um decreto porque havia acabado o cativeiro, que eles poderiam voltar. E nós estamos aqui há 50 anos depois desse decreto de Ciro. Essa história está acontecendo 50 anos depois do decreto do rei Ciro. Ou seja, nós estamos em 480, aqui 482 mais ou menos. Percebem? Então o próprio Mardoqueu, ele não quis retornar para Jerusalém. Né? Então se havia um lema entre os medos e persas de que a lei não poderia ser revogada, havia também o lema de que ao reinado persa, ao império persa, ao poder dos persas, você não poderia resistir. O que você tinha que fazer mesmo era assimilar. E Mardoqueu, provavelmente tendo crescido ali na Babilônia, depois agora pelo reinado dos persas, ele construiu casa, ele constituiu ali, conseguiu um emprego, né? Tudo indica que ele trabalhasse ali no palácio do rei, uma espécie de porteiro, porque ele está sempre ali, você vai ver isso nos próximos capítulos também. Então ele se acomodou, ou então ele assimilou aquela cultura, ainda que fosse uma cultura de um império, como nós já vimos, assim, muito ruim, né? Um império assim cruel, um império totalitário, um império impiedoso, um império que o rei poderia dar na louca dele lá e a qualquer momento baixar um tipo de decreto que poderia fazer com que todo mundo morresse, por exemplo. Mas ele se acomodou à cultura, assimilou aquela cultura, estava ali vivendo e ali ele ficou. Por que, por exemplo, Mardoqueu, lá 50 anos atrás, quando foi decretado por Ciro, por que ele não retornou para Jerusalém? Por que ele não preferiu retornar para Jerusalém? Ou então agora mesmo, nesse período, antes que acontecesse essa escolha do rei de trazer moças jovens e virgens de toda a província, talvez se eles estivessem em Jerusalém, eles não estariam passando por isso. Então, não somente por causa do pecado dos pais, mas pela própria desobediência, por assim dizer, deles, de Mardoqueu principalmente, trouxe prejuízos muito grandes, especialmente na vida espiritual, para Esther. Porque, veja, Esther teve que se casar com um homem pagão, um homem ímpio. E a gente aprendeu aqui no texto que Mardoqueu tinha dito para ela não dizer de qual nacionalidade ela era, para que ela escondesse a sua identidade. E ela escondeu a identidade do rei por muito tempo. Depois ela vai revelar, a gente vai ver mais para frente, mas ela escondeu a identidade do rei por muito tempo. Escondeu quem era o seu povo, quem era o seu Deus. Então, de certa forma, Esther negou o seu próprio Deus. Ela cometeu um pecado aqui, Mardoqueu também. Então, por culpa dos próprios pecados deles, da desobediência deles também, eles estavam passando agora por situações difíceis. Então, é isso que a gente aprende nessa parte do texto, nessa segunda parte do texto, que o pecado da desobediência, ele tem consequências. Ele tem uma extensão, o pecado dos pais de Mardoqueu, dos pais de Hadassah, dos seus ancestrais, levaram eles a serem disciplinados e ficarem exilados e cativos na Babilônia por 70 anos. Os próprios pecados deles
ou por ter se assimilado à cultura, porque ali não morava só Mardoqueu e Esther, moravam muitos judeus que habitavam não somente em Suzã, ali na capital, onde morava o rei, mas em todas, né, na expansão de todas as províncias, das 127 províncias. Muitos judeus preferiram assimilar a cultura e ficar ali. Eles poderiam ter voltado também para Jerusalém, para ajudar lá, quem sabe, na reconstrução do templo, para voltar sua gente, voltar a adorar no templo, os seus costumes, o seu Deus, mas não, preferiram ficar ali. Então o pecado da desobediência, ele traz consequências graves, especialmente para a nossa vida espiritual. Ele tem uma expansão, ele não atinge apenas a nós mesmos, né? Mas ele tem uma expansão, como foi aqui, como vocês viram, né? Os pais de Mardoqueu, os ancestrais de Mardoqueu, depois afeta Mardoqueu, afeta a Hadassah, a Esther, e assim vai seguindo. Né? E por último, a última verdade que a gente encontra nesse texto aqui, é que analisando todo esse contexto, e agora não mais os versículos, mas analisando todo o contexto que a gente encontra aqui, tudo que a gente percebe, tanto do modelo cultural, dessa sociedade, de como era o modelo de governo do imperador Assuero, de como ele era um império assim bem opressor, apesar de toda a imoralidade que havia no império do rei Assuero. A gente pode perceber isso lá nas festas, né, do capítulo 1, onde havia muito vinho, muita orgia, né? Citei na outra mensagem, na mensagem do episódio 1, que os rabinos podem ter exagerado, mas alguns rabinos interpretam que quando ele pediu para Vasti vir para mostrar sua beleza, usando a coroa, ela teria sido chamada para se apresentar usando somente a coroa, e quem sabe tenha sido por isso também que ela não veio. Então havia muita imoralidade, uma cultura que não respeitava os princípios da palavra de Deus, não reconhecia nem Deus como seu Senhor. E ali havia um povo de Deus morando ali, e que preferiu ficar ali, ao invés de voltar para a sua gente, para o seu povo, para a sua cultura, para adorar o seu Deus com liberdade, né? Então, diante de tudo isso, é que apesar da cultura mergulhada nas trevas, como a gente enxerga aqui, apesar de homens ímpios, como era o rei Assuero, que não cria em Deus, apesar de outros homens do seu reinado que eram inclusive instrumentos de Satanás mesmo para cumprir com seus objetivos também, os seus propósitos, que é um outro personagem, né, que não aparece aqui no texto. É um personagem oculto, mas que está agindo aqui, tem o propósito de, pelo menos, tentar frustrar os planos de Deus, ainda que seja impossível, mas ele consegue atrapalhar bastante e muitas vezes causar prejuízos, usando a vida de homens ímpios para oprimir o povo de Deus, usando muitas vezes até a fraqueza dos próprios crentes com seus pecados e tirando proveito disso para nos oprimir, para nos fazer sofrer, para fazer gente que está perto da gente sofrer, gente que a gente não conhece. Então, apesar de tudo isso, né? Apesar desses homens ímpios, apesar da desobediência dos pais de Mardoqueu e Hadassah, apesar da desobediência deles próprios, Deus por misericórdia, Deus por amor, Deus por bondade, ele age na naturalidade dos acontecimentos para transformar o mal em bem e a favor do seu povo, para livrar o seu povo e sobretudo para a sua glória. A gente vê que apesar de tudo isso, Deus faz, né? A gente vê outro texto, como de José, por exemplo, quando no Egito, quando seus irmãos intentaram mal contra ele, ele vai dizer aos seus irmãos lá no final, olha, Deus transformou o mal que vocês me fizeram em bem. E Deus faz assim mesmo quando ele tem um propósito. Então, diante de todo o contexto que nós observamos, nós podemos também tirar essa verdade daqui, de que a despeito de uma cultura ímpia, a despeito de homens ímpios, a despeito de crentes que muitas vezes desobedientes, Deus, quando tem um propósito a ser cumprido, ele vai agir com amor, com misericórdia, e a própria disciplina é uma manifestação do amor de Deus, e ele vai fazer com que os seus propósitos sejam cumpridos, usando tudo isso, os acontecimentos naturais, até mesmo um rei ímpio, e inclusive até mesmo os nossos pecados, ele vai se servir para com que os seus propósitos sejam cumpridos. Não quer dizer que Deus quer que nós pequemos, ou que isso é uma licença para pecar, não. Mas, pasmem, inclusive os nossos erros, que nos colocam diante de uma situação presente na vida, naquela situação ali, apesar de tudo, Deus ainda assim vai
fazer com que os propósitos dele sejam cumpridos e muitas vezes escolher a gente para que isso aconteça. E isso é uma grande bênção, né? Então eu quero concluir fazendo a seguinte aplicação para as nossas vidas. Eu escrevi aqui a minha aplicação e eu quero que você preste muita atenção agora para a gente concluir. Então, que a despeito da cultura na qual você está vivendo, eu estou vivendo, na nossa sociedade, né, brasileira, no mundo, né, um mundo que despreza, né, na sua maioria, despreza os valores, os princípios de Deus, do reino do Senhor, a quem nós amamos e servimos. Apesar de nós não podermos fazer nada para mudar isso, para mudar essa realidade, além de viver, né, na contramão do mundo, mas seguros nessa mão de Deus que nos sustenta, porque ser cristão é viver na contramão do mundo, e a gente sabe que ainda contamos com a ação do inimigo, que age na cultura, e a gente sabe disso porque lá na primeira carta de João, capítulo 5, se você ler lá, primeira carta de João, capítulo 5, você vai ver que está escrito lá, que este mundo inteiro jaz no maligno. E no contexto da carta, João explica que a única maneira de você não ser engolido por esse sistema mundano de vida, essa cultura desobediente que leva as pessoas para o pecado, que leva as pessoas a não acreditarem em Deus, que leva as pessoas a não valorizarem os princípios do Senhor, é estando em Cristo. Ele vai dizer isso lá. Então, nós podemos ter a certeza de que Deus tem seus propósitos definidos para com o seu povo, que somos nós, e em sua palavra revelada ao seu povo, Ele nos mostra que somos aqueles a quem Ele comprou com o sangue de Cristo Jesus, que Ele nos lavou, nos remiu, a esses filhos e filhas coerdeiros do seu reino, e Ele, para fazer cumprir todos os seus propósitos e suas promessas que Ele tem para o seu povo, Ele vai agir, ainda que de forma invisível, né, como agora. A gente não está vendo Deus fazer nenhum milagre, um sinal miraculoso assim que a gente esteja vendo, mas a gente pode ter certeza que Deus está agindo, Deus não está inerte ao que está acontecendo, além de estar no controle, e Ele age de forma invisível para nos conduzir ao seu bom propósito para as nossas vidas. Ele cuida de nós e Ele, para isso, vai fazer todas as coisas, sem exceção, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito que Ele tem. No caso, esse versículo que eu acabei de citar, que é o versículo 28 de Romanos 28, a gente sabe que o grande propósito de Deus, no versículo 29 e 30, respondem, é nos transformar para o nosso próprio bem na imagem e semelhança de seu Filho. Esse é o grande propósito dele. E em segundo lugar, a segunda coisa que eu deixo é que o pecado não compensa, irmãos. O pecado não compensa. Você precisa pôr na sua cabeça que se você decidir cometer algum pecado de desobediência, seja por qual razão for, seja porque você escolheu ter uma confortável financeiramente falando, e aí você abriu mão dos seus princípios e valores para isso, isso não vai valer a pena lá na frente. Isso vai trazer prejuízo para você, vai trazer prejuízo para a gente que você ama, vai trazer prejuízo para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para pessoas que você nem conhece, muitas vezes serão prejudicadas por causa do seu pecado. O que eu quero dizer é que quando a gente peca, quando a gente escolhe pecar, seja por essa razão, né, de assimilar uma cultura ou para ter uma vida mais confortável, em vez de voltar para Jerusalém, que foi o caso de Mardoqueu, quem sabe ele tenha dito, eu não vou voltar lá para a velha de Jerusalém destruída, eu vou ficar aqui em Suzã, já estou estabelecido e aqui eu tenho mais conforto. Seja por qualquer outra razão que você cometeu um pecado. Tudo que você sabe quando você comete um pecado é que você pecou, né? É como um tiro de bazuca, né? A medida que isso vai atingir, a expansão que isso vai alcançar, ela é imprevisível por você. E vai machucar gente que você ama, vai machucar pessoas que você muitas vezes nem conhece, isso tudo porque você escolheu desobedecer a Deus. Então, sobretudo, vai atrapalhar bastante a sua vida espiritual. Então, às vezes é melhor a gente sofrer o dano ou se acomodar a uma vida mais modesta, ou mesmo não desfrutar de um prazer que seria muito bom para um momento da vida. Caminhos que parecem de vida, mas são caminhos de morte. É melhor se acomodar a uma vida humilde, simples, permanecer fiel ao Senhor, para ter uma vida de fato em paz, uma vida saudável, na presença do Senhor. Não adianta nada muitas vezes você desfrutar de certos prazeres, de certos confortos, não sou contra nada disso, desde que seja de maneira honesta, mas se você tiver que abrir mão de valores do Senhor para isso, isso vai trazer problema para você. Você vai ter talvez mais conforto em algum ponto de vista da vida, em alguma área da vida, mas
você não vai ter paz, vai ser uma vida sem sentido, vai viver uma vida sem salvação, isso não vale a pena, certo? Se para ficar bem na foto, né, bem no grupo de amigos, você tiver que desobedecer a Deus, sai fora disso, isso não vale a pena, não vai te trazer nenhum benefício. Lá na frente isso vai trazer prejuízo, vai entristecer você, vai envolver gente que você ama, vai prejudicar a sua vida espiritual e de outras pessoas que estão ao seu redor. E por último, se você que está me ouvindo agora, você que está aí do outro lado, está ouvindo essa mensagem, você está preso em teias de aranha, vivendo uma vida de pecado, né? Aterrado pela vida que você está vivendo de pecado e não consegue muitas vezes sair, esse é o momento para você, quem sabe, se o Senhor, que pode mover o coração, não é isso que a gente disse, né? Que assim como o rio no seu leito, Deus também tem o poder de mover o coração do rei para onde ele quiser, se ele tiver um propósito. E quem sabe se agora ouvindo essa mensagem você esteja sentindo tristeza pelo seu pecado, quem sabe não seja Deus movendo o teu coração, trazendo você para Ele, seja você não crente que ainda não tem experimentado entregar a sua vida a Jesus Cristo e confiar nele para que Ele tudo faça, seja crente que esteja afastado, esteja desfrutando de uma vida longe de Deus, como fez o povo de Israel aqui, foi disciplinado, mas trazido de volta. Quem sabe não seja hoje o dia em que o Senhor esteja tocando o teu coração, movendo o teu coração e te trazendo para Ele. Por isso eu quero te convidar a você orar comigo, seja você crente, seja você não crente, e que você guarde essas lições na sua cabeça. A primeira verdade, olha, Deus age à vontade da gente, quando Ele tem um propósito específico. Deus usa até ímpios para fazer com que a vontade dele seja cumprida. Deus usa até mesmo uma cultura que não respeita os seus valores para fazer com que a vontade dele seja cumprida. Guarde essa verdade de que, olha, o pecado da desobediência, ele traz consequências e ele expande, ele não vai ficar só com você. Ele vai ferir gente que você ama. Ele vai ferir gente que você gosta. Vai até atingir pessoas que você nem conhece, vai prejudicá-las e vai prejudicar a sua vida espiritual no mínimo. E, sobretudo, acredite que apesar de tudo isso, não importa a situação que você se encontra no presente, mesmo que seja por causa do seu pecado, Deus pode misericordiosamente, bondosamente, ter compaixão de você, ter misericórdia de você e transformar a sua vida. Basta você se arrepender, nunca é tarde para isso, basta você confessar e pedir forças ao Senhor para que Ele mude a sua vida. Se você está sentindo nesse momento que Deus está falando com você, quem sabe não seja a voz do Senhor dizendo para você, né? Você que está longe, mas que Ele quer te trazer para perto, você que está afastado, vem filho meu, vem filha minha, vem você que nunca tinha tido uma experiência mais de perto com Cristo. Entregue sua vida a Jesus Cristo, essa é uma noite oportuna, mesmo que seja à distância, você não precisa estar aqui, nós não temos ninguém aqui na igreja, né? Culto, por isso que eu estou sem máscara, porque eu não estou falando para um público, né? Presencial, mas um público virtual, online, né? Então, você não precisa estar aqui, aí mesmo onde você está, você pode orar comigo e pedir para Deus restaurar sua vida, erguer sua vida, e você continuar firme com Ele, adorando o nome dEle, voltar para uma vida de santidade, voltar para uma vida a agradá-lo. Isso tudo porque Ele teve misericórdia de você, salvou você, enviou seu único filho para morrer no seu lugar, te deu a vida eterna, e te fez a promessa de que vai te transformar na imagem e semelhança do Filho dEle, e que todas as coisas vão contribuir juntamente para que isso aconteça. E ainda que você o tenha entristecido com os seus pecados, até mesmo isso não vai deixar de contribuir ou não vai impedir que Ele faça essa grande obra na sua vida. Ore comigo em nome de Jesus. Pai Celestial, neste momento nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, ó Deus. Nós queremos agradecer a Deus porque a Tua palavra, ela nos exorta, a Tua palavra, ela nos confronta, mas a Tua palavra também, ela nos consola, Senhor Deus. A Tua palavra também mostra que Tu és um Deus amoroso e misericordioso, que passa por cima de tudo, que apesar de tudo e de todos, o Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça maravilhosa, faz cumprir os Teus propósitos na vida, os Teus propósitos na vida daqueles a quem o Senhor ama, do Seu povo, daqueles que temem o Seu nome, como nós podemos ver aqui nesta história e veremos mais ainda. Senhor, neste momento eu quero que esta oração, dividir ela com aqueles que estão nos ouvindo,
com aquele que vai ouvir a tua palavra, ó Deus, e ser tocado pelo teu Espírito, para que desperte, ó Deus, muitas vezes de um sono da alma que está vivendo, ó Deus, de uma falta de despertamento, ó Deus, para se desprender do pecado e se agarrar ao Senhor e viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de certeza, de confiança, ó Deus, de segurança com o Senhor, desfrutando da vida eterna e das suas promessas que o Senhor ainda tem de voltar e de nos buscar. Ora, ó Deus, em favor dos nossos irmãos crentes que por alguma razão resolveram se afastar, ó Deus, da comunhão da igreja, dos seus caminhos e viver uma vida alheia, ó Deus, à tua vontade, sabendo que são filhos e filhas tuas, que o Senhor, no poder do teu Espírito Santo, os alcance, Senhor, os alcance, ó Deus, e apesar do que eles estiverem vivendo na realidade presente de hoje, não importa, é possível que ainda assim, neste momento da vida, na situação em que eles se encontram, seja exatamente nesse momento que o Senhor vai atuar e agir na vida deles e usar as circunstâncias, usar os acontecimentos naturais, usar a própria vida deles e quem sabe até de pessoas que não são crentes para trazê-los em segurança para a glória e honra do teu nome. Oramos por tua igreja, por todos os nossos irmãos, mais uma vez oramos pelo nosso país, pelo mundo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, cuide de nós, livre-nos, ó Deus, dessa enfermidade, que, ó Deus, em breve as vacinações sejam todas dadas, que o efeito seja positivo, ó Deus, para que nós tenhamos a diminuição, ó Deus, da contaminação, para podermos ter uma vida normal e voltarmos pelo menos à normalidade dos cultos presenciais. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Para você que fica em casa então, uma boa noite, uma boa semana e até domingo que vem, pela manhã, Escola Bíblica Dominical, também pelo YouTube e Facebook, e classe de batismo, de discipulado para o batismo, com as 10 pessoas que irão ser batizadas aqui, nossa igreja do Paulista, por ocasião da volta aí dos cultos presenciais. Então, domingo que vem pela manhã tem culto, 10 horas da manhã, online, tem culto tem estudo bíblico, para os que vão se batizar às 10 horas também em forma online, e às 18h30, instrução da palavra. Por que nós não temos a equipe do louvor cantando aqui e tal? Você pode estar se perguntando aí. Pelo fato de que, para proteger, inclusive, mesmo que seja numa aglomeração menor e corre-se o risco, nós decidimos que não faríamos assim, teremos apenas a instrução da palavra aos domingos até a gente voltar. Tá bom? Espero que você tenha sido muito abençoado, que Deus muito te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Bom domingo a todos. Tchau, tchau.